Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. Esse é o nosso canal, Dicas da Fé Católica. Nós estamos tendo uma série de conversas a respeito da iniciação cristã de adultos, né? A iniciação cristã de adulto, ela engloba os 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. Batismo, eucaristia e crisma, tá bom? Nós já fizemos 2 programas, tivemos 2 conversas aqui a respeito do sacramento do batismo. Hoje eu convido a você a iniciarmos uma caminhada falando a respeito do sacramento da Eucaristia, que para nós católicos é o sacramento mais importante de todos, tá? Porque, óbvio, é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então veja, esse momento ele não vai se esgotar aqui, vai ter um desdobramento. Eu creio que eu irei gastar aqui no mínimo uns 2 ou 3 programas para falar sobre o sacramento da Eucaristia. Temos que falar sobre os milagres eucarísticos e tudo mais, não é mesmo? Então, vamos devagar. Vamos devagarinho. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a iniciarmos este momento rezando. Nada façamos sem antes pedirmos a graça do nosso Deus, não é? Isso a gente faz rezando. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pedindo a inspiração, então, do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria para que interceda, para que esse momento seja mais abençoado ainda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós entraremos agora no tema Eucaristia. Mas antes, falando um pouquinho da iniciação cristã, sobre a catequese, né? Reginaldo, com que idade uma criança pode receber a primeira Eucaristia? Bom, na iniciação cristã, né, as crianças têm uma coisa chamada idade da razão. A partir do momento que a criança adquire ali a idade da razão, e ela recebeu todo o processo catequético, porque assim, a criança ela tem que ser catequizada. Aliás, a catequese começa em casa, gente, não é na paróquia, não. Paróquia a gente vai ensinar a doutrina e tal, mas isso tem que começar de berço, viu, gente? Bom, a criança ela recebe o batismo e ela inicia o processo dela de catequese. Lá pelos seus 7 anos de idade, vamos supor assim, que a criança entre para a catequese lá com seus 7 anos de idade.
7 anos. Aí ela vai receber, normalmente são primeira, segunda e terceiras etapas, né? Primeira, segunda e terceira etapa. Então, eu acredito que lá pelos 10 anos de idade, tendo recebido a devida formação necessária, catequética, na fé católica ali, né? Ela está apta a receber o sacramento da primeira Eucaristia. Então, se ela entra na catequese lá pelos seus 7 anos de idade, com 10 anos ela vai estar recebendo a primeira Eucaristia. É? Bom, enfim. E os adultos, Reginaldo? Bom, os adultos já têm a idade da razão. É mais complicadinho um pouco, sabe por quê? Porque nos adultos nós temos que fazer uma transformação na mentalidade daquele catequizando, daquele catecúmeno adulto, né? É porque eu costumo dizer assim, nós temos que despi-los daquela mentalidade pagã que esse mundo ofereceu a ele, né? Para revesti-los das coisas do alto, para revesti-los de Jesus Cristo. Então tem todo um trabalho de catequese. Tem toda uma missão do catequista ali de trabalhar a mente daquele catequizando, não é? Ensino de doutrina, enfim. São várias coisas. A partir do momento que ele discerniu aquilo que ele vai receber, a criança também, a partir do momento que ela discerniu que não é só um pãozinho, que é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, aí ele está apto a receber a primeira Eucaristia, depois que, no caso do adulto, depois, claro, né, ele vai receber o batismo primeiro, porque o batismo abre a porta dos demais sacramentos. Então, a partir do momento que ele discerniu quem é a Eucaristia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele está apto a receber a primeira Eucaristia também. Como eu já disse, é todo um processo de formação, toda uma conversa, toda uma catequese, né? Criança também, batizada, todo o processo de catequese, primeira Eucaristia. Adulto, batizado, todo um processo de catequese e Eucaristia. E depois, é claro, a crisma e depois os demais sacramentos. No caso das crianças, gente, ou melhor, no caso dos catequizandos, catecúmenos que vão receber ali o batismo, que receberam o batismo, que vão receber a primeira Eucaristia, antes de receber a primeira Eucaristia, eles vão receber outro sacramento, que é qual? O da reconciliação, né? A criança, antes de receber o sacramento da Eucaristia, ela deve se confessar. O adulto, mesma coisa, tá bom? Bom, enfim. Mas isso é só para falar um pouco de catequese. Agora, vamos entrar propriamente no nosso tema, que é a Eucaristia, tá bom? Então, nós vamos utilizar a Sagrada Escritura, claro, né? Mateus, capítulo 26, versículo 26. Quando é que foi instituída a Eucaristia, Reginaldo? Vamos lá, então? Quem instituiu a Eucaristia? Quando é que foi instituída? Vamos lá. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Para quem tem a Bíblia de Jerusalém, como eu, fica na página... Sim. Na página 1751 da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Instituição da Eucaristia. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo-o abençoado,
partiu-o e distribuiu-o aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. Depois, tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: Bebei dele todos vós, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não bebereis mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a Eucaristia ela foi instituída na última ceia por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar outra citação agora. Nós temos que pegar várias citações da Sagrada Escritura para deixar bem claro para vocês, tá bom? Lucas, também sobre a passagem da instituição da Eucaristia, mas em Lucas agora, viu, gente? E tomou um pão, deu graças, partiu-o, deu a eles, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: Esta taça, o cálice da nova aliança, em meu sangue, que é derramado por vós. Agora palavra da salvação. Agora nós vamos em João. Eu gosto muito de pegar o Evangelho de João e fala bastante sobre a Eucaristia, né, gente? Aqui eu quero ler com vocês o relato da multiplicação dos pães, que é interessante. Tem tudo a ver com a Eucaristia. Vamos lá. Mas antes eu vou aqui na página, ou melhor, no capítulo 6, João capítulo 6, versículo 34. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero ler agora o relato da multiplicação dos pães, gente. E tem tudo a ver com a Eucaristia. Depois disso, João capítulo 6, né? Lá no seu início, versículo 1. Depois disso passou Jesus para outra margem do lago da Galileia. Uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Felipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens
em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças a Deus, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados pelos que se alimentavam. Vendo os sinais que ele fizera, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu disse, gente, que o milagre da multiplicação dos pães tem tudo a ver com o sacramento da Eucaristia? Em outra passagem, nós vamos ver que Jesus ele caminha sobre as águas, não é mesmo? Jesus caminhando sobre as águas, ele mostra uma coisa muito interessante para nós. Ele mostra, caminhando sobre as águas, que ele tem poder sobre o próprio corpo dele. Na multiplicação dos pães, Jesus mostrou ali o quê? Que ele tem poder sobre a matéria do pão, o trigo. Enfim, ele multiplicou os pães. Aquilo ali não foi uma partilha em comum entre os discípulos e aquele povo, não. Jesus realmente fez algo transcendental, aconteceu algo sobrenatural aí. Ele multiplicou o pão. Então ali Jesus mostrou que ele tem poder sobre a matéria do pão. Então veja, aquele que tem poder sobre o próprio corpo, andar sobre as águas, aquele que tem poder sobre a matéria do pão, multiplicar os pães, pode muito bem transformar o seu corpo em pão. Pode muito bem transformar o pão no seu corpo. Então veja, gente, a Eucaristia não é a história da carochinha, é real, tá bom? Continuando, a Eucaristia é o coração da igreja. Como eu já disse, é o sacramento mais importante de todos. E não é só em se falando agora da transubstanciação. O que é a transubstanciação? A transubstanciação, gente, é a mudança de substância. Porque, veja, o pão, ele tem a substância. Qual que é a substância? O trigo. O vinho, ele tem a substância, a uva. Então, a transubstanciação é a mudança da substância do pão no corpo de Cristo. É a mudança da substância da uva no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, na transubstanciação, não é uma memória qualquer, algo mnemônico, né? Existem 2 palavras do idioma grego que nos ajuda a entender o que acontece ali na missa. Mnemone, que é só uma lembrança vaga, uma memória vaga, e anamnese. O que é anamnese? A anamnese é uma atualização. Por exemplo, mnemone, você olhando para uma foto, você só lembrou daquela pessoa. Uma foto de uma pessoa que já se foi. Numa mnemone, algo mnemônico assim, você olhou para aquela foto, você teve uma memória daquela pessoa. Só uma comparação, tá, gente? Na anamnese,
É como se você olhasse para aquela foto e você conseguisse trazer para o momento presente aquela pessoa em vida, tá? Vocês sabem, até hoje, quantas missas foram realizadas na face da terra desde a última ceia em que Jesus instituiu a Eucaristia até hoje? Você tem uma calculadora boa aí? Quantas missas foram... Estamos em 2026. A partir do momento da instituição da Eucaristia na última ceia, quantas missas foram celebradas até hoje no ano de 2026? Conseguiu fazer o cálculo? A sua calculadora é potente? Vamos lá. Até hoje foram celebradas quantas? Uma. Apenas uma Santa Missa. Como eu disse, não é mnemônio, é anamnese, é a atualização do Calvário. Todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, não importa quantas vezes sejam, é o mesmo Calvário, é o mesmo sacrifício, todas as vezes, tá? Reginaldo, como que eu devo comungar? Como que eu devo receber a Santíssima Eucaristia? A instrução Redemptione Sacramento, documento da Igreja, nos diz que nós podemos receber, nós temos o direito, nós fiéis, de recebermos na comunhão a Eucaristia, tanto nas mãos quanto na boca, tanto em pé ou de joelhos. É um direito que nós temos e a instrução diz que o padre, o bispo, não pode negar, tá? Mas como que eu devo me preparar para receber a Eucaristia, já que é o mais importante de todos os sacramentos? Sim, realmente é o mais importante de todos os sacramentos. Você deve observar o seguinte: 1 hora de jejum, você não pode comer nada. 1 hora antes de você receber a Eucaristia. Você tem que estar em estado de graça, porque aquele que comunga estando em pecado, comunga a própria condenação. Né? Então você tem que ter se confessado com o sacerdote se você cometeu algum pecado grave, porque assim, todos nós somos pecadores, todos nós estaremos em pecado leve, a não ser que você se confessou no momento ali, né? Mas se você está em pecado grave, você se confessa primeiro para depois você receber a Eucaristia, tá bom? Um pecado grave: faltar a missa aos domingos. Se faltou a missa aos domingos, é pecado gravíssimo. Deve se confessar. Aí você pode receber a Eucaristia, tá? Mas observar isso. 1 hora de jejum antes de receber a Eucaristia. Estar em estado de graça, né, sem pecados graves. E logo depois que você recebeu a Eucaristia, ficar em silêncio, meditando. Cada um, gente, faça o seu momento. Converse com Deus naquele momento, inclusive, a igreja orienta que não se use um canto litúrgico ali, que seja apenas instrumental, ou talvez até sem nada, só para a pessoa entrar ali numa intimidade com Deus, né? Então é isso, observar 1 hora de jejum, estar em estado de graça e observar esse momento de silêncio depois da comunhão, né? A palavra Eucaristia, qual que é a etimologia? De onde vem, Reginaldo?
a etimologia da palavra Eucaristia. O que significa Eucaristia? Eucaristia, Eucaristos, significa bom, caris, significa graça. Então, Eucaristia significa ação de graças, tá bom? A palavra Eucaristia significa isso, ação de graças. Mas o importante é quem é, né? Nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. E não duvidem, gente, não duvidem, Jesus está aqui, repito, na Santíssima Eucaristia com seu corpo, sua alma, sangue e divindade. Seu corpo, sangue, alma e divindade. Gente, tenham todo um cuidado quando forem comungar. As pessoas que comungam na mão, por exemplo, devem fazer um trono. Mão esquerda posta sobre a mão direita, como se fosse um trono. E aí você recebe a Eucaristia nas mãos. Quando você for pegar a Eucaristia e comungar, você observe se não sobrou nenhuma fração ali, enfim, qualquer partícula que sobrar na tua mão ali, seja mínima possível, aquele pedacinho ali é o corpo e o sangue de Cristo por inteiro. Então, se sobrou alguma coisa, pegue ali, comungue, né? Passar a língua assim é chato, é feio. Pegue, comungue tudo, não deixe nada, não deixe nada. É o nosso Senhor Jesus Cristo, temos que ter todo o respeito, né? Bom, enfim. E não duvidem, gente, não duvidem da presença real do corpo, o sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Olha só, eu quero falar num outro momento com vocês a respeito dos milagres eucarísticos, tá? Mas nós já vamos começar a falar alguma coisa. Eu quero começar a falar aqui dos principais milagres eucarísticos que aconteceram. Por quê? Aconteceram porque alguém duvidou. A maioria deles, gente. A maioria dos milagres eucarísticos aconteceram porque algum padre, algum fiel duvidou da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, tá? O mais famoso dos milagres eucarísticos de todos, é o de Lanciano, que aconteceu no século VIII, né? Lanciano, um padre ali, um monge, ele duvidou da presença real de Cristo na Eucaristia. O que aconteceu? Aquela hóstia se transformou em carne. E também e o vinho se transformou em sangue. Acontece que em 1970 foram feitos por especialistas de universidades famosas aí, né? Testes laboratoriais. E esses testes laboratoriais comprovaram carne humana. Naquela hóstia que se transformou em carne humana. E olha só, do coração, era do tecido do miocárdio humano. Aquela carne comprovada cientificamente. O sangue, olha só, o sangue era do tipo do sangue dos judeus, da maioria dos judeus da época de Cristo. Eu quero falar mais
eu quero esmiuçar mais sobre esses milagres eucarísticos. Mas hoje eu já estou falando demais, né? Depois vem o milagre de Bolsena. Orvieto, Bolsena, nós vivemos há poucos dias a festa de Corpus Christi. Este milagre que eu vou falar agora tem tudo a ver com a festa do corpo e o sangue de Cristo, Corpus Christi, corpo de Cristo, né? Que nós vivemos nessa quinta-feira passada agora, dia 4 de junho, foi a festa de Corpus Christi. Corpus Christi significa corpo de Cristo, tem tudo a ver com a Eucaristia, tá, gente? E tem tudo a ver com esse milagre de Bolsena. Acontece que um tal de, já falando do milagre, ocorrido em 1263, um tal de padre Pedro de Praga, presidindo uma missa numa capela lá, ele viu, ele também duvidava, ele também tinha crise. Esse padre Pedro de Praga, ali do milagre de Corpus Christi, ali, de Orvieto de Bolsena, ele também tinha crises de fé. Às vezes ele duvidava. O que aconteceu? A hóstia começou a sangrar. Fluxo de sangue contínuo, saindo ali, que molhou todo o corporal ali no altar. Tá bom? Nós vamos falar mais dos milagres eucarísticos, mas agora eu estou dando só uma pincelada, tá bom, gente? Tem o milagre de Santarém, Portugal. E olha só, que interessante, agora é com uma mulher. E eu quero falar sobre esse milagre de Santarém, porque é uma coisa que está acontecendo recentemente nas nossas igrejas, né? Então, eu vou falar desse milagre e depois eu quero fazer uma observação, tá? Então, em Santarém, uma mulher amando, olha só, amando de uma outra mulher que tinha fama de ser feiticeira, enfim, pessoa do paganismo. Tinha fama de ser feiticeira, pediu que uma mulher fosse até uma igreja e roubasse algumas hóstias, né? Trouxesse para ela. Os fins, nós sabemos, né? Bom, acontece que no caminho, as hóstias, ela conseguiu, foi na igreja, roubou as hóstias, colocou numa bolsa. E no caminho, as hóstias começaram a sangrar. Muito sangue. Sangrou, né? Mas fazendo uma observação, então. Hoje nós sabemos, não é segredo para ninguém. Nós sabemos que existe o paganismo ainda. Nós sabemos que muitas pessoas estão indo para as nossas igrejas. É por isso que os nossos padres estão nos orientando nas missas. Comunguem. Meu irmão, minha irmã, sempre comunguem na frente do ministro da comunhão, na frente do padre. Comunga ali. Recebeu a Eucaristia na mão, pega e comunga na frente do padre. Pega, comunga na frente do ministro. Tá bom? Porque está acontecendo o seguinte. Muitas pessoas de má fé estão indo nas nossas igrejas, recebendo a comunhão na mão, e ao invés de comungar, colocando no bolso ou na bolsa, virando as costas, saindo da igreja e indo para, sei lá, para um centro de culto do satanismo ou de alguma outra religião que não é a católica, né? E fazendo trabalhos com o corpo de Cristo ali. Olha, eu amo os meus irmãos de outras religiões, tá? Mas acontece que tem pessoas de má fé, tá? E tem muita gente boa de outras religiões que não fazem isso de jeito nenhum. Mas olha só,
estão usando o corpo de Cristo para fazer culto ao demônio por aí, né? Enfim, fazer trabalhos, estão profanando. Essa é a palavra mais correta. Tem muita gente profanando a Santíssima Eucaristia. Então a observação que eu faço é essa. Meu irmão, minha irmã fiel, católico, você está na fila da comunhão, recebeu a comunhão, comunga na frente do padre, comunga na frente do ministro. Não receba a comunhão nas mãos e vire as costas. Não. E se você perceber uma pessoa que fizer isso, não vá brigar com ela. O que você vai fazer? Você vai avisar o padre, ou avisar o ministro que está ali, aconteceu o seguinte, fulano lá, aí o ministro, o padre, vai atrás daquela pessoa, e se o padre for um padre sério, o ministro for um ministro sério, vai pedir que aquela pessoa devolva aquela hóstia ou comungue na frente dele, tá bom? Que não é para levar para outro lugar, não. Nem nós que não mexemos com satanismo, coisas assim, de profanação, não podemos sair da igreja com uma hóstia, de jeito nenhum, tá bom? Então a importância de comungar na frente do ministro, é o corpo e o sangue de nosso Senhor, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por favor, né? Nós temos também o milagre de Siena. Milagre de Siena, né? Também na Itália, onde hóstias consagradas foram roubadas também por ladrões. E esse é um milagre diferente. Esse não teve sangue, a hóstia não sangrou, não se transformou em carne. O que aconteceu? No milagre de Siena, é um milagre de conservação. Ladrões roubaram hóstias de uma igreja, né? E depois de muito tempo elas foram encontradas intactas. Foram encontradas intactas numa caixa de esmola, lá na igreja, né? Então, durante muito tempo, estas hóstias, a hóstia ela é feita de pão ázimo, né? Ela se deteriora facilmente ela apodrece se ela não for comungada logo. Então veja, passou-se muito tempo que esses ladrões roubaram e depois desse muito tempo elas foram encontradas intactas, não estavam nem com mau cheiro. Então foi esse milagre, é um milagre assim, o milagre aqui está na conservação daquelas hóstias. Mas veja, gente, a maioria dos milagres se dá quando alguma pessoa duvida da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Eu quero voltar, como eu já disse aqui, num outro momento para esmiuçar melhor sobre os milagres eucarísticos e falar também mais da essência da Eucaristia, tá bom? Para os catequistas, eu quero deixar uma observação. Quando vocês forem ensinar sobre a Santíssima Eucaristia para o seu catequizando, faça isso de todo o coração. Você estará falando do maior sacramento da igreja. Seja para o adulto também. Mostre a ele, mostre aquele teu catequizando adulto o amor de Jesus Cristo para com ele. Leve a essência de nosso Senhor Jesus Cristo a essa pessoa que está se preparando para receber
a Eucaristia. E use a Sagrada Tradição Apostólica, use a Sagrada Escritura, né? No próximo programa, quando eu for falar aqui, quando eu voltar a falar sobre a Eucaristia, eu vou estar embasado no Catecismo da Igreja, na Palavra de Deus. Quero usar outros documentos também, né, que falam sobre a Eucaristia. E ter mais uma conversa para continuarmos a nossa conversa. Então, você catequista, use toda a formação que você aprendeu, use a doutrina católica, use a Sagrada Tradição, use a Bíblia, use a Palavra de Deus para falar de Jesus. As crianças têm que ter toda uma pedagogia diferente, né? Nossos professores sabem muito bem lidar com crianças. Talvez uma dinâmica, você pode usar uma dinâmica para falar da Eucaristia para crianças, por que não? Né? Pegar um exemplo de dinâmica, né? Um pão qualquer lá, e fazer uma dinâmica comparando ali com a Eucaristia, né? E, enfim, tem tantos tipos de dinâmicas que podem se fazer, né? Mas prepara bem o teu catequizando criança, adolescente, prepare bem o teu catequizando adulto para receber esse que é o maior sacramento da fé católica. Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estarem comigo neste momento. Nós voltaremos com mais um momento sobre a Eucaristia, tá bom? Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você. Deus abençoe seu lar, que nada nunca te falte, tá bom? Que o Senhor mande teus anjos, velem sobre você, sua família, sobre seu lar material, trazendo a paz, saúde, prosperidade. Que nada de bom te falte, que nada de bom nos falte. Continuaremos sempre unidos e reunidos, em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente a todos e a cada um.